O primeiro passo para resolver o exercício é determinar quantas incógnitas, ou seja, quantas forças, a reação gera. Isso é feito analisando a tabela 5.1. Trata-se de um apoio fixo ou engaste que gera 3 incógnitas, sendo as reações o momento e os dois componentes de força, ou o momento e a intensidade e direção φ da resultante. As componentes estão no eixo horizontal e vertical, e os sentidos serão adotados para cima, uma vez que as forças de 52 N e 32 N estão apontadas para baixo e para a direita. Já o momento será considerado no sentido anti-horário. Então, nomeando as forças de reação de acordo com o ponto em que estão na figura, tem-se o diagrama de corpo livre, a força AX para a direita, a Y para cima e o binário no sentido anti-horário. Decompondo as forças, observando que o vetor e suas componentes formam um triângulo retângulo, na componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno, e o seno na componente oposta ao ângulo, a força de 52 newtons é decomposta por relação de triângulos. A componente x está para o cateto, que vale 5, assim como o módulo da força está para a hipotenusa, que vale 13. E há o sinal negativo, porque a componente aponta para a esquerda, sendo os sentidos positivos para cima e para a direita. Então, usando o módulo da força, que é de 52 newtons, tem-se que a componente x é igual a menos 20 newtons. A componente y também recebe o sinal negativo, e ela está para o cateto, que vale 12, assim como o módulo da força está para a hipotenusa. O resultado é de menos 48 newtons. Na componente x da força de 30 newtons, usa-se o cosseno, porque ela está colada no ângulo, e recebe o sinal positivo, porque aponta para a direita. Então, a componente x é igual ao módulo da força vezes o cosseno de 60 graus. E o resultado é F30x igual a 15 newtons. Na componente y, usa-se o seno, porque ela é oposta ao ângulo, e o sinal negativo, porque aponta para baixo. O resultado é de aproximadamente menos 25,98 newtons. Então, basta aplicar as equações de equilíbrio de forças descritas na equação 5.2, iniciando pelo somatório das forças no eixo x, que tem a reação AX, a componente x da força de 52 newtons e a componente x da força de 30 newtons. O resultado é que a AX é igual a 5 newtons. E como ao sinal positivo, o sentido arbitrado está correto, neste caso para a direita. Aplicando o somatório das forças no eixo y, tem-se a componente y da força em A e as componentes y das forças de 52 e 30 newtons. Apenas a força y aponta para cima, portanto só ela tem um sinal positivo, e tem-se que o seu valor é de aproximadamente 73,98 newtons. Novamente, o sinal positivo indica que o sentido arbitrado está correto. Então, considerando o sentido positivo de rotação como anti-horário, lembre da expressão relógios são negativos. A aplicação da condição de equilíbrio no ponto A fornece que o somatório dos momentos no ponto A
tem que ser igual a zero. Observando que a linha de ação das componentes x das forças passam pelo ponto, logo não provocam momento. Matematicamente, isso é justificado com a distância vertical sendo nula. Então, tem-se o binário, que está no sentido anti-horário, por isso recebe o sinal positivo. A componente y da força de 52 newtons provoca uma tendência de giro no sentido horário, por isso recebe o sinal negativo. E como é uma força vertical, usa-se a distância horizontal do ponto B, onde ela é aplicada, até o ponto A, sendo igual a 0,3 metro. E a componente y da força de 30 newtons também provoca uma tendência de giro no sentido horário, por isso recebe o sinal negativo, e a sua distância horizontal até o ponto A é de 0,7 metro. Então, o binário MA vale aproximadamente 32,59 newton vezes metro. Sinal positivo indica novamente que o sentido arbitrado está correto. E esse momento de binário é um vetor livre e representa a resistência à torção do parafuso sobre a chave. Pela terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, a chave exerce um momento ou torque igual, mas oposto sobre o parafuso. Por fim, é possível determinar a força sobre o parafuso, que corresponde à força da reação em A, então obtendo seu módulo, que corresponde à raiz quadrada da soma dos quadrados, tem-se aproximadamente 74,15 newtons. E representando o vetor e suas componentes, ambas positivas, por isso estão para a direita e para cima, tem-se novamente um triângulo retângulo e é possível obter o ângulo θ a partir da relação da tangente, que corresponde ao cateto oposto, que neste caso é a componente y, dividido pelo cateto adjacente, que neste caso é a componente x. Como foi feita a representação, é possível usar o módulo dos valores. Então, θ é igual a tangente na menos 1 do módulo da componente y dividido pelo módulo da componente x, e que resulta em aproximadamente 86,134 graus.